Olá, internautas aqui da TV 61 e do site 61 e você que acompanha as redes sociais da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Nós estamos aqui com a nossa segunda roda de conversa Benze que Passa. Quem está aqui comigo é a nossa guardiã, a Maria Bezerra, e estamos aqui com as benzedeiras, a Flor e a Márcia. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende do horário que vocês nos assistem. Olá. Sim, boa tarde. Bom estar aqui novamente. Flor, saudação aí para os nossos... Boa tarde para todos. Nossos espectadores. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí do outro lado. Muito bom estar aqui. Rodas, como foi na primeira, nesta e mais duas rodas que faremos gravadas, e depois nós teremos um encontro ao vivo com todas as benzedeiras. A gente vai tratar de assuntos relacionados ao benzimento, enfim, a forma como que a benzedeira ou o benzedor ele se compõe dentro da sua atividade, né? Então, mas antes disso, a gente está sempre querendo saber um pouco das nossas benzedeiras de cada roda, né? Então, nós vamos começar com a Flor. Flor, diz aí para a gente como que foi que você começou no benzimento, como é que é a sua história dentro da Escola de Almas Benzedeiras, enfim. Fala da sua história para a gente, assim, rapidamente. Eu nasci num lar espírita e minha mãe era benzedeira. Minhas avós eram benzedeiras. E eu trabalho num centro espírita kardecista. E lá eu encontrei uma pessoa que me falou da Escola de Almas Benzedeiras. E eu fui, gostei do ambiente, gostei do trabalho e voltei. E acabei ficando, fiz o curso e estou lá desde 2018. Ok. Márcia? Então, eu nasci católica, depois passei a ser espírita kardecista e hoje eu estou na Umbanda, né? E a partir do momento em que eu entrei na Umbanda foi que eu, né, comecei a ter mais contato com essa coisa de outras técnicas, e aí com o benzimento ele acabou chegando, né? Eu sou de outra escola de benzimento, né? As meninas são de outra escola. Eu vim de uma escola em que eu tive uma iniciação, em que eu recebi a iniciação da avó Jandira, né, que é uma preta velha, para que a gente pudesse benzer. E aí a vida acabou trazendo a gente para ficar perto da escola de benzedeiras e amo estar aqui, junto com elas também. Maravilha. Antes de passar para a Maria, eu quero fazer também uma pergunta para a Maria. Só lembrando que essas nossas rodas, ela faz parte da formação do benzedor e da benzedeira, que é uma das atividades que a escola desenvolve, né, se propôs a fazer com a gente. Maria, eu queria que você falasse um pouco o que é a escola, né? Porque cada vídeo novo, a gente deve... Agora, quem compõe toda a escola vai acompanhar todos os vídeos, e quem está se relacionando com quem compõe a escola também vai acompanhar todos os vídeos, mas sempre tem alguém novo que vai ver o vídeo, com certeza, e eu queria que você falasse um pouco o que é a escola. O que é a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Som. Você está com áudio. Som. A Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, ela é um espaço que acontece quando a gente se encontra, né? Porque a escola, ela tem esse nome por ser um lugar que não é um lugar fixo, porque ela acontece quando a gente se encontra, nós benzedeiras e o público que quer procurar o benzimento ou o aprendizado, mas ela é, então, esse lugar, espaço, movimento, onde a gente busca
praticar o benzimento conforme nossas avós, nossos ancestrais, assim faziam, trazendo naturalmente os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo das nossas vidas também, né? Então, a gente não é a benzedeira que a nossa avó foi ou nossa bisavó foi, mas a gente traz essa informação dessa movimento de energia que se manifesta para benzer, bendizer, para atender aquele ou aquela que sofre e procura no benzimento a resposta para a sua dor, né? Ou para o seu sofrimento. Então, a escola é isso, é esse lugar onde a gente aprende, onde a gente compartilha o que a gente tem aprendido ao longo da caminhada com outras pessoas que desejam também. Então, essa é a escola de benzedeiras, definindo o que a gente faz e como a gente faz. A escola procura estar nos lugares onde mais se precisa, então a gente se move, e a gente se move nas unidades de saúde preferencialmente. As unidades de saúde de Brasília, Distrito Federal. Né? Antes da pandemia, a gente estava na unidade de saúde da Asa Norte, na 115 Norte, no Cruzeiro Novo, na unidade de saúde 9, se eu não me engano, do Cruzeiro Novo, e também em Planaltina, no Centro de Práticas Integrativas de Planaltina. Aos sábados também a gente fazia uma hora extra nos parques, né? E antes da pandemia, no Parque Vivencial da Asa Sul, na 614 da Asa Sul. Então, é isso. A nossa escola, ela se materializa toda vez que a gente se reúne para benzer e encontra pessoas que precisam do nosso benzimento. Maria, eu percebi desde a nossa roda passada e agora que as benzedeiras, elas professam religiões diferentes, né? Então, o benzimento acaba tendo uma característica muito ecumênica, né? Você podia comentar isso e você comenta, e eu gostaria que as outras benzedeiras também comentassem esse ponto. Isso é bem legal, porque é um espaço bastante democrático, se a gente pode dizer assim. Não existe nenhuma proibição para credos ou práticas religiosas. A escola e o ato de benzer, ele não está vinculado a nenhuma religião. Então, portanto, todas as benzedeiras que têm ou não religião podem benzer na nossa escola e em muitos outros espaços, né, que a gente tem conhecimento. Então, assim, a escola de benzedeiras e assim, como um grupo organizado que se reúne com uma missão e um propósito, não está vinculado a nenhuma fé religiosa, a nenhum culto religioso. Na verdade, a gente é bastante ecumênico, como você disse, né? A gente agrega várias sabedorias de várias religiões, se assim a gente desejar, quando a gente acredita que isso vai trazer o melhor bem possível para aquelas pessoas que a gente puder alcançar. Mas eu acho que as irmãs que professam duas religiões diferentes podem até falar melhor que eu não tenho uma religião, né? Então, eu acredito em várias coisas do espírito, mas é muito bom que eu estou acompanhada de duas que né, participam de cultos religiosos. Isso é bom para a gente ver a diferença. Começa aí, Márcio, você. As palavras da Maria, porque, assim, né, benzimento como arte de bendizer, e eu adoro essa definição de benzimento, né? Para bendizer o outro, você não precisa ter religião. Né? E religião em si é religar a criatura ao Criador. Ponto. De que forma? A forma que der. Né? Então, hoje eu estou umbandista, eu costumo dizer isso, hoje eu estou umbandista, pode ser que amanhã eu não esteja, né? Pode ser que eu esteja em outro caminho, mas é a conexão da fé e de auxiliar outra pessoa através daquilo que eu posso ajudar. Acrescento várias coisas, né? Dentro daquilo que, se eu preciso ajudar alguém, aquilo que os meus saberes eu coloco à disposição, e o benzimento é um deles, né? E acho que
maravilhoso o fato de estar na escola e justamente ter abertura para todas as crenças, né? Todas as formas de carinho para com o próximo, que é assim que eu considero. Muito bom. Flor. Bem, eu acredito o seguinte, a religião foi criada pelo homem, não foi Deus que criou. Jesus não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo. Então, quem criou a religião foram os seguidores. Então, o que interessa é o Criador, independe o nome. Se é Tupã, se é Buda, se é Deus, se é... O nome que se der, interessa que existe uma força além da gente. E a nossa força de benzimento, ela vem do amor. O amor não tem uma designação. O amor não é evangélico, o amor não é católico, o amor não é espírita. O amor é isso. Esse se doar. Então, eu vejo o benzimento assim. Independe de religião. Depende da sua vontade, do seu querer, da sua disponibilidade de ajudar o outro. Muito bem, vocês vão sempre me ver um pouco com a cabeça baixa aqui, é porque eu estou acompanhando o nosso roteiro aqui da nossa conversa, e já dentro do nosso roteiro, eu queria fazer a primeira roda aí de opiniões de vocês, dentro do roteiro, né? Então, por exemplo, como é o aprendizado, né? Como vocês se preparam e estudam para o benzimento? Esse é o primeiro ponto do nosso roteiro aqui. Queria que vocês comentassem aí. Pode ficar à vontade. Quem quiser falar, vamos começar com a Eu Flor. acho que dentro disso que eu falei, de não ter uma definição, não ter uma religião, cada um se prepara da sua maneira, dos seus conhecimentos, das suas buscas. Então, o que acontece? Se eu estou buscando me aperfeiçoar, isso eu estou me preparando para o bem. E eu estou buscando uma energia boa, eu estou me preparando para um benzimento. No dia exato do benzimento, o que acontece? É uma busca de tranquilidade, de evitar irritação, de evitar desequilíbrio energético. Quanto mais equilibrado energeticamente você tiver, melhor você tem condição de auxiliar. Flor, eu acho que você respondeu um ponto que é importante, mas eu queria saber como vocês se preparam para ser benzedeira. Eu acho que Tá. essa Ser pergunta benzedeira. precede um pouco, né? Como é que é o preparo? Como vocês estudam? Né? Porque tem que ter um estudo, né? Tem que ter um preparo, né, de aprendizado, né? Nem que ele seja assim hereditário, né? Passado de mãe para filha, como muito ocorre, né? Tem Como foi toda essa parte, né? tem toda essa parte que a gente recebeu, no meu caso, eu recebi de mãe e do próprio tipo de trabalho que eu faço no centro, porque tudo trabalha com energia, tudo trabalha com limpeza energética, né? O reiki trabalha com a limpeza energética, o passe no centro é uma limpeza energética. E tem o preparo mesmo próprio que a gente faz, o curso das benzedeiras, né? Agora, tem benzedeira que tem livros de benzimento, tem tudo isso. Mas o que importa, o mais importante é a intenção. Porque não adianta você decorar uma reza para uma coisa se você não põe intenção e não põe energia e não vibra naquele mesmo nível energético. Então, o mais importante aí, nesse preparo, além do curso que a gente faz e aprende a conhecer ervas, aprende a conhecer um monte de coisa, o mais importante que eu vejo é realmente essa intencionalidade, a intencionalidade de ajudar o outro.
O que você vai vibrar ali, tanto faz um credo, um Pai Nosso, um Ave Maria, ou uma reza específica para aquele tipo de mal que a pessoa tem. O que importa mais ali, é muito mais importante do que o que está saindo pela tua boca, é o que está saindo pelo coração. Maravilha. Márcio, você quer que eu repita aqui o texto? Pode Ou não? repetir. Aqui, ó. Pode repetir. Não, vamos falar do aprendizado, né? Como você se prepara, né? Como você também é a mesma experiência da Flor, né? Você aprendeu com a sua mãe, né? Ah, E, ah. ou Não, foi o contrário? Ou foi o contrário, né? não, eu não aprendi com a minha mãe. Nós É, fizemos assim, a minha mãe, a minha avó, ela era benzedeira também, só que eu não tive a oportunidade de ter esse contato com ela, tá? Então, eu não tenho essa lembrança, né, da minha avó como benzedeira, né? Eu fui ter contato com o benzimento já bastante depois, por conta de uns amigos de São Paulo que vieram para cá, né? E que eles já trabalhavam com o benzimento, essa coisa de resgatar o benzimento, e que eles vieram para cá e acabaram fazendo um curso e eu me interessei e fui fazer, né? Porque a coisa de o que eu posso fazer, né? Me aprimorar para poder ajudar os outros, eu geralmente estou dentro, metida em alguma coisa assim. Então, aprendo uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. Então, era mais uma oportunidade de aprendizado e aí eu fui. E nesse curso, um curso de 3 dias inteiros, né, estudando erva, estudando formas de benzer, fazendo o treinamento e tal, para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer esse bem dizer ao outro, né? Então, esse resgate de saber como é que o benzedor lá, como no encontro passado, vocês falaram da Dona Antônia e tantas outras Donas Antônias e seus Raimundos que tem por aí, né, que ainda estão por aí e que, com a sua simplicidade, com o seu amor e com o seu carinho, vão lá e fazem aquele benzimento ali e tiram um quebranto e auxilia aquela pessoa que chega completamente espavorida, apavorada, nervosa, e daqui a pouco, né, a partir de uma oração e desse amor, esse aconchego que a gente faz, a gente consegue acalmar essa pessoa, né? Então, o aprendizado foi nesse sentido. quer comentar, Maria? Maria, você quer comentar? Sim, sobre aprendizados, eu até trouxe aqui um livro, já está aqui do meu lado, isso aqui, ó, o Livro das Rezas, Manual da Benzedeira, que é da Teresa Túlio, que é uma benzedeira lá do Rio de Janeiro, que eu conheci no caminho, né, assim, quando falei, quero ser benzedeira, além de procurar benzedeiras que pudessem compartilhar comigo seu caminho, fiquei catando também outras informações, porque a internet está cheia de coisas interessantes também que nos ajudam, né? Não tem só coisa ruim lá, não, tem muita coisa legal. Então, Teresa Túlio está lá, Rose Caremi está lá. Rose Caremi Ponce é uma benzedeira que mora no interior de São Paulo, que eu não vou lembrar agora o nome da cidade, que eu sempre esqueço. Mas com ela também eu conheci Teresa Túlio, que tem vários livros sobre rezas, sobre plantas medicinais e sobre várias orientações de como a gente preparar o nosso corpo e espírito para poder conectarmos com todas essas informações do campo da energia, para a gente poder executar bem o nosso trabalho de benzedeiras, né? Porque a benzedeira é isso, é intuição, é sensação, é experienciar, ouvir aquilo que nos nossos ouvidos barulhentos do dia a dia não ouvem, né? Então, a gente precisa estar desperta, com a atenção, para poder perceber várias mensagens, né, que estão aí no nosso campo. Então, a gente faz essa oficina do Bem Dizer, que é a oficina que a gente realiza preparatória para aquelas pessoas que desejam entrar em contato
com essa benzedeira que existe dentro dela e que seja uma informação que ela simpatiza, ou porque ela tem famílias de benzedores, ou porque ela se afiniza com essa informação, né? Então, a gente prepara esse curso onde a gente monta esse ambiente favorável para que a gente possa escutar, desenvolver essa sensibilidade ou aquietar a nossa mente para poder ouvir as mensagens que o mundo barulhento não permite. Então, assim, esse basicamente é o preparatório para a gente querer, para a gente se tornar benzedeira, né? A primeira coisa é a gente querer, como diz a Flor, né? É a intencionalidade. Depois que a gente tem a intenção de se tornar uma benzedeira, aquela pessoa que bendiz, que usa as palavras benditas, que aprende e tem a tranquilidade, como disse a Márcia, para usar as palavras benditas, a gente passa a juntar todas as informações que a gente adquiriu ao longo do caminho para poder informar, compartilhar com as pessoas em 2 dias e meio de encontros, onde a gente vai experienciar o movimento do corpo, o movimento sensitivo, se permitir olhar ao outro através do olho, olhar para dentro daquele outro, daquela outra que se coloca na nossa frente, sentindo o campo de energia que cada um de nós tem, né? Passando a perceber o movimento que a gente pode fazer da energia. Isso tudo a gente sistematiza com o caminho que a gente fez e oferece isso como vivências que a gente chama de oficina do bem dizer. Então, isso a gente pode chamar de formação, de preparo, de orientações, de partilha de conhecimento, porque, assim, eu tive lá, bati nas portas, compartilhei uma sabedoria com essas senhoras, Dona Maria Paula, Dona Juliana, visitei outros benzedores. Algumas pessoas não tiveram essa oportunidade que eu tive, né, que a Márcia teve com a formação, com a Flor, com a sua família, né, com as experiências de sua família. Outras pessoas querem ser benzedeiras, mas não tiveram essa oportunidade de fazer esses caminhos. Então, quando a gente se dispõe a estar junto e compartilhar, é o que a gente chama de preparo, oficina do bem dizer, não é? Mas o que fundamental, João, é a pessoa querer, eu quero ser uma benzedeira, e se colocar com isso como uma verdade do seu coração, não é? Porque uma benzedeira ela não vai ficar intelectualizando, teorizando o tempo inteiro. Isso serve como uma referência do mundo, né? Então, a gente prepara tudo, um roteiro, a gente faz até umas apostilinhas bem simples, né? Para as pessoas poderem ter algo palpável no que se sustentar. Mas, efetivamente, precisa largar tudo isso e deixar a sua intuição conduzir sua ação. Perfeito. E o que o benzedor e a benzedeira devem evitar para sustentar a energia? Vocês falaram muito disso, né? Você troca de energia, né? Você faz um intercâmbio de energia e dentro da energia da benzedeira contribui para que propicie uma cura, né? Um bem-estar para quem está sendo benzido, né? E o que a benzedeira e o benzedor tem que fazer para evitar sustentar a energia? Primeiro explicar, né, Maria, por favor, o que é evitar sustentar a energia, né? Começar por você, que aí você já explica isso, e aí as meninas comentam. Na verdade, a questão é o que a gente deve fazer para sustentar a energia. Então, o que a gente deve evitar? Né? A gente evita entrar em ambientes com energia densa, por exemplo. Né? Um dia antes de benzer, eu não vou para um bar. Né? Eu não vou para um bar, esses bares onde, né, assim,
o álcool é bom para relaxar, mas ele em demasia, como geralmente acontece nos bares, e está tudo bem, não tem nada errado nisso, não. Mas para gente que vai benzer no dia seguinte, por exemplo, esse é um ambiente bastante desfavorável, o que a gente deve evitar. Ir para um bar uma noite antes de um dia de benzimento ou até 2 noites antes, não é? Porque toda a energia que a gente entra em contato, ela fica reverberando em nós, se a gente não fizer alguma coisa ou se a gente não se aperceber disso, né? Então, assim, a gente deve evitar ambientes conflituosos, a Flor até falou sobre isso no início, né? Ambientes de conflito ou entrar em energias de conflito, né? A gente deve preparar o nosso corpo para que ele esteja o mais receptivo para as energias possível, né? A gente trabalha com energia, a energia das plantas, a manifestação das plantas e o que elas querem dizer para o ato de benzer. Então, a gente precisa estar com essa conexão. E tem ambientes ou usos, por exemplo, né, se eu tenho algum problema de depressão e tomei uma medicação muito forte essa semana, e a gente entende que as medicações para depressão, elas causam um embotamento do nosso, né, da nossa presença firme no mundo, a gente fica um pouco anestesiada. Então, assim, isso pode ser uma coisa que me impeça de amanhã praticar o benzimento, se hoje ou ontem eu tomei algum antidepressivo, por exemplo, né? Assim como outras coisas podem estar sugerindo que a gente está com a nossa presença em desalinho. A gente está com a energia modificada, não é? Então, isso a gente deve evitar. Isso que a gente chama de preparo para o benzimento, propriamente assim, né? A gente deve evitar certos ambientes e ingerir certas substâncias que vão nos tirar de estarmos firmes, presentes. A alimentação também? Sim, algum tipo de alimento específico? Sim, porque quando a gente fala em termos de energia, não é assim, nem só ambiente. Por exemplo, eu tenho que evitar uma discussão dentro de casa ou fora de casa, evitar entrar em conflitos, porque tudo isso vai mexer com a minha energia. E eu sou um canal de energia para aquela pessoa que eu estou benzendo. Então, evitar discussões, de preferência, um ambiente calmo, uma meditação, tudo isso é um preparo, uma meditação, andar um pouco descalço pelo quintal, um contato com a natureza, tudo isso a gente está captando energia, nossos chakras estão captando energias positivas. No Então, caso, andar descalço é favorável, né? sim, Não muito. Isso. Um banho de cachoeira é muito favorável. Então, são coisas importantes. E a alimentação, no dia do benzimento, correr mesmo de bebida alcoólica, evitar carne, porque até o processo digestivo é um processo pesado e capta um pouco da energia que a gente está usando. Então, uma alimentação mais leve, uma alimentação mais frugal, porque tudo isso ajuda no processo do benzimento. Agora, você pode me perguntar, e lá atrás o pessoal fazia isso? Não, é aí que eu falo da intencionalidade. Então, quando eu era muito benzida por uma senhora que morava em frente à minha casa. Eu adorava ir lá para a casa dela, eu tinha 10, 12 anos, e eu chegava da escola e ia lá. E ela olhava, deixa eu te benzer, menina. Do jeito que ela estava lá fazendo, comendo torresmo, fazendo o quê, ela me benzia. Não tinha nada disso, não. Mas, a partir do momento que a gente também tem conhecimento, outros conhecimentos que vão ajudar, por que não utilizar, né? Então, a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente é responsável também. Então, assim, é uma comida mais leve e procurar ficar num ambiente mais calmo, mais sossegado,
e, se de preferência, se tiver condição de ter um contato com a natureza. Tudo bem. Quer comentar, Márcia? Só complementando aí, a questão de que, quando a gente vai benzer, a gente está fazendo um processo de ancoramento, né? A gente precisa estar ancorada ali, né? Bem no que é âncora mesmo, né? Tá com os pés no chão ali, firme, porque a outra pessoa que está vindo, ela está vindo ali meio desmontada, meio, né, cambaleada ali, e a gente vai ajudar ela a se estruturar de novo, né? E teve uma vez que eu ouvi uma fala que, para mim, ela é perfeita, assim, vela apagada não acende outra. Então, eu preciso estar, né, inteira, acesa e tal, para poder dar luz ali para o outro, senão não vai rolar, né? Então, é a coisa da alimentação, é a coisa dos pensamentos, né? Porque também não adianta assim, né? Nossa, surgiu um conflito aqui, eu não falei nada, mas aqui na cabeça, adiantou absolutamente nada, né? Então, assim, é a coisa de meditar, de aprender, e aí a gente não se prepara, na verdade, para ser um benzedor. Benze só na sexta-feira, então eu só vou me cuidar na quinta. Não, a gente é benzedor a qualquer hora, porque você pode ser solicitado a qualquer momento. Então, é uma filosofia de vida, né? É um jeito de viver, em que a gente vai aprendendo, e por isso que, né, quando a Flor fala ali da senhorinha lá que estava lá comendo torresmo, parava lá para poder benzê-la, é justamente porque era uma filosofia de vida dela. Então, né, tem todo um preparo que ela fazia todo dia, né? Tem todo um contexto, cada benzedor tem os seus segredinhos que ele não conta para ninguém e tal, mas que servem para esse ancoramento, e a gente precisa deles. Se aproveitar o gancho aí do que você falou, mas também existem momentos em que não é possível fazer o benzimento, né? Tem aquelas, às vezes, que não é só a situação da benzedeira, né? Mas da própria pessoa que vai receber o benzimento, né? Não é isso? Você podia comentar? Sim, posso. O que acontece? Né? Você falou que tem momentos, né, que não é só o benzedor, mas também tem aquele momento em que o benzedor levou uma fechada no trânsito e já estava meio, né, e tal, e aí, então, é melhor se resguardar, né? E da mesma forma que tem pessoas que chegam para a gente em um estado tal às vezes até surtadas, né? Em que a gente só fazer ali, né? O só com as devidas aspas, né? Fazer essa oração, ela não vai ser o suficiente. Às vezes você tem que pegar, parar e escutar, né? Porque essa pessoa está precisando falar, ela está precisando desabafar, né? E assim, eu já peguei alguns casos assim, até na escola, quando era presencial, e que a gente pegava até, assim, nossa, demorando demais com a pessoa e tudo, né? Porque tinha umas 200 pessoas para benzer e tal, não sei o quê, mas aquela pessoa, na verdade, ela veio para lá, naquele momento ela precisava era de um ouvido, precisava de mais nada, né? A partir do momento de falar, nossa, foi tão bom esse benzimento e tal, você não tinha feito absolutamente nada, e a pessoa já estava se despedindo porque ela precisava disso, né? Então, tem momentos realmente em que a gente precisa deixar um pouquinho à parte e olhar, né? Na verdade, assim, olhar como a pessoa como um todo para poder entender o que ela está precisando naquele momento. E tem momentos em que realmente o benzer não vai funcionar. Dependendo, né, da escola, porque aí, como eu aprendi numa outra escola, tem a questão, por exemplo, a escola de benzedeiras, de almas benzedeiras, tem a questão do horário. A escola que eu aprendi não tem a questão do horário. A gente benze a qualquer hora. Mas na escola, e respeito isso, e logicamente, pelo fato de estar na escola, eu sigo, né? De benzer apenas quando até o pôr do sol, né? Enquanto o sol está aí para a gente ver, né? A questão de benzer dormindo, né? Na escola tem essa orientação de que não se benze dormindo. Na minha escola já não tem. Então, assim, a depender do que for, né, do momento que for, como, só dando um exemplo rápido, outro dia me pediram para fazer um benzimento, e o único momento em que se teria um pouco de paz e tranquilidade para que as pessoas pudessem se conectar, ali era exatamente a hora em que a mãe e 2 filhos pequenos, eles iam dormir. Então, eu pedi para a mãe, nesse momento,
deita, já faz uma oração e eu vou fazer o benzimento nesse horário, né? Então, porque era um momento em que ela poderia parar e se concentrar um pouquinho e se conectar comigo, energeticamente falando. Tá? Meninas, por favor. Eu queria aproveitar seu gancho novamente, só que eu vou passar para a Flor, né, para a gente ouvir mais as outras companheiras. Flor, a questão é a seguinte, já que ela falou de criança dormindo, tem outra questão aqui dentro do nosso roteiro que é interessante, né? Em que situações não se deve benzer? Vocês falaram de situações de conflito, falou da questão do álcool, falou de uma série de outras situações, mas tem outros também, né, que é a benzedeira se estiver grávida, doente ou menstruada, né? Em que essas situações elas interferem, né, que elas impedem o benzimento. É interessante só notar, para você registrar isso, né, que a Márcia fala que em outra escola não tem a questão de horário e da criança estar dormindo, né? Enfim, só para a gente entender, né, que não é só o caso da escola de almas benzedeiras, né? É importante porque são preceitos da escola, mas para a gente entender esse universo do benzimento, essas situações de gravidez, né, de estar menstruado, doente, também é uma situação em que não se deve benzer? Flor, com você, começa. Depois eu queria que a Maria comentasse. Olha, isso, a escola da Márcia e a minha mãe também era do mesmo pensamento. Então, não tinha... Se a pessoa pediu, havia necessidade. E se havia necessidade, ela tinha disponibilidade. Agora, eu entendo o porquê dos preceitos da escola de dizer da mãe amamentando não benzer, ou então a mulher menstruada. O campo energético da pessoa está muito aberto quando elas estão nessas situações. A mulher na menstruação ela já está perdendo o sangue, né? E o campo está aberto. Então, nisso, se baseia para não benzer. Porque como ela está com o campo muito aberto, os chakras estão todos abertos, o contato com a outra pessoa, a proximidade com a outra pessoa, tem interferência de campos energéticos. Então, dá para entender. E a mãe, amamentando, ela já está com todo um processo energético, porque não está amamentando, está exclusivamente em amamentação. Se a criança estiver sendo amamentada e comendo sopinha, já muda a figura. Agora, se ela está exclusivamente amamentando, a criança não come mais nada, então ela já tem todo um desgaste energético nessa alimentação. Então, eu não sei se é essa justificativa, se é o que eu estou falando mesmo, a Maria pode complementar depois, mas são motivos para a gente não benzer. E também a criança até 12 anos, a mãe pode tomar a decisão de benzer a criança, chegar e pedir o benzimento. A partir de 12 anos, a criança tem que concordar e querer ser benzida. Porque a partir do momento que você quer ser benzido, você traz a sua presença, você abre seu campo energético para receber. O que adianta a mãe falar, não, você vai ser benzido? E a criança fala, mas eu não quero. Ela se fecha totalmente. Então, não adianta. Então, a partir de 12 anos, a criança já tem um monte de obrigações, um monte de direitos, um monte de deveres. Por que ela não pode optar se quer ser benzida ou não? Né? Então, tem por aí. E a criança, quando está dormindo,
a gente pede permissão, quando vai benzer, a gente pede permissão para o anjo da guarda da pessoa, pode ser anjo da guarda, espírito protetor, ou como você quiser chamar. É que a gente sempre acredita que tem um outro ser que protege a gente, né? Então, a gente pede permissão ao anjo da guarda para poder benzer aquela pessoa. A criança está dormindo. Então, a gente espera um momento despertos, que ela desperte, ou pede os pais para levar no momento que a criança estiver desperta para poder fazer o benzimento. Esses são preceitos da escola. Acho que a Maria pode Eu lembro quando minha mãe complementar. benzia, ela tinha essa questão da limitação do horário, né? Mas quando a criança dormindo... Maria, vou passar para você, só lembrando que nós já estamos já há 45 minutos na nossa conversa, a gente tem um limite que a gente estabeleceu, né? Delimitamos em 1 hora. A gente tem mais 2 pontos ainda para abordar aqui no nosso roteiro, e depois vamos ter um vídeo, né? Uma benzedeira, que a proposta é sempre estar fechando com o vídeo. A Lisane vai falar com a gente aqui. Maria, eu queria que você gostaria de comentar esse ponto, porque, na verdade, eu fiz uma junção de 2 pontos aqui da do nosso roteiro, né? Que é em que situações não se deve benzer e o que impede a benzedeira momentaneamente, né, benzer alguém. Eu só queria reforçar o que as irmãs Márcia e Flor colocaram, né? Que é isso que a gente compartilha, um caminho, né, de aprendizado que a gente recebeu e que tem a sua razão de ser e faz sentido para nós, então por isso a gente compartilha disso, desses cuidados para não benzer se a gente não estar bem, se a gente é uma vela apagada, não vai acender outra, né, Márcia? Eu gostei também muito bem dessa imagem de uma vela que não acende. Então, para que a gente possa ser uma vela acesa e acender outra, a gente precisa estar bem, precisa estar, né, com nossa chama bem flamejante. E sobre o dormir, tem a ver com isso que Flor falou, da permissão que a gente sempre pede antes de benzer uma outra pessoa, pedir a permissão para o anjo da guarda por ser protetor, para o anjo protetor, por ser guardião da pessoa. E se a pessoa está dormindo ou a criança está dormindo, a gente também acredita que quando a gente dorme, a gente está num outro plano, não é? A gente faz um descolamento. Então, como que a gente vai pedir para o anjo da guarda para ser protetor se a gente está nesse estado de descolamento? Então, por isso é preciso estar acordado. A gente entende que estar acordado é uma condição importante para se estabelecer esse ato de benzer e essa troca de energia, né? Então, quando chegam as crianças dormindo, os bebês, geralmente são os bebês dormindo com as suas mães para benzer, a gente pede que acorde, né? Carinhosamente, acorde, né? Existem algumas técnicas até para acordar que a gente aprendeu ao longo desse caminho, que é quando o bebezinho está com o pé coberto, descobre o pé dele para ele sentir um friozinho no pé e ajuda ele a acordar. Não é nenhuma maldade, nenhuma com a criança, mas assim, é um cuidado, já que ele precisa de benzer, ele precisa estar desperto, tá bom? Então, era isso que eu queria complementar. Ótimo. O altar, né? O espaço sagrado de firmar a energia. Como é que vocês trabalham com o altar? Começar com a Flor, depois a gente vai para a Márcia. Pode ser? Só para a gente... Vocês Eu prefiro passar a palavra para a Márcia. Só para vocês serem mais específicas, né? Vamos falar de um... Eu estou aqui na função de um repórter, de um jornalista, para instigar vocês. E eu sou tanto quanto leigo também, como a maioria dos espectadores aqui da nossa série.
Então, vamos entender o que é esse altar. Esse altar é o altar que cada um de vocês tem. Eu estou entendendo que seja isso, e ali onde vocês têm todas as suas relações, né, de energias e tal, e etc. Mas existe o altar também do momento do benzimento, né? E se alguém solicitar esse benzimento na rua, no quintal, no jardim, no posto de saúde, como é o que vocês fazem, né, no centro de saúde, na Uhum. cama, o que é o altar? Márcia, você começa? Vai, começa, né? A O gente altar obedece. individual e o espaço de benzimento, para a gente ser um pouco mais amplo. Então, o altar pessoal é aquele lugar em que, desde muito tempo, as pessoas tinham em casa lá aquele oratório com a Nossa Senhora, com o seu santo de devoção, né? Então, assim, cada uma tem o seu altar, né? Essa imagem que está atrás da Maria, por exemplo, é um altar, né? De alguém. Né? Aqui na minha mesa aqui, eu acabei botando aqui, tem uma florzinha aqui, ó, tem aqui do lado aqui, porque eu montei, né? Porque flor sempre traz coisas muito boas, né, Flor? Né? Então, eu gosto muito. Então, qualquer coisa que te conecte com o divino, né? Altar é isso, né? Te conecte com algo maior, o nome que você quiser dar, mas que te conecte com aquilo que você acredita. Como benzedeira, eu faço as minhas orações no meu altar pessoal antes de ir para o benzimento, né? Ou para fazer qualquer atividade de benzimento. Então, primeiro eu vou me resguardar, eu vou fazer a minha conexão, aquilo que eu chamei de ancoramento. Vou fazer esse ancoramento através das preces e tal. Se eu sentir, eu vou acender uma vela, ou eu vou pegar, vou acender um incenso, como eu acendi um incenso aqui para o nosso trabalho aqui de hoje e tal. Então, porque adoro incenso, então, assim, vai de cada um, né? Eu, particularmente, adoro um altar, então eu sempre estou montando alguma coisa. E para o trabalho, especificamente, quando a gente ia para o trabalho presencial, a gente pegava e fazia, cada uma com o seu jeitinho, mas fazia o seu cantinho ali de ancoramento. Então, é o incenso, é o perfume, né, que como é que chama, né? Perfume, é a água aromatizada, né? Mas é aquele ancoramento para poder, né, naquele espaço, a gente está recebendo a pessoa e energizando essa pessoa através desse campo magnético. Seria mais ou menos isso. Meninas? Pronto. Eu acho que a Márcia já respondeu muito bem. É isso mesmo. Eu não faço um altar com santos, eu ponho uma flor, eu ponho um cheiro, e lá quando eu vou benzer, também é a mesma coisa. Eu trabalho eu gosto muito da água aromatizada. Então, são coisas assim, porque quando fala altar, a maior parte das pessoas imagina um oratório cheio de imagem. Então, eu não faço isso. Cada um tem seu jeito de ser, né? Porque, para mim, muito o oratório está dentro da gente, esse ancoramento. Então, a preparação antes, no banho, na hora que eu vou tomar banho, eu já me imagino toda a energia, toda a água tirando, me preparando para poder estar disponível para o outro, para eu ter condição de equilíbrio, e faço as minhas preces pedindo ali que eu possa ajudar o outro, que eu possa estar preparado. Porque o que eu vejo é eu e o outro, e a influência de um ser superior, né? Então, assim, eu vejo a energia das plantas ajudando, tanto que a gente benze debaixo das mangueiras e que tem uma força incrível. E a gente, às vezes, põe o pé no chão mesmo, tira a sandália, põe o pé no chão, benze ali, pisando no chão, captando a energia da terra. Então, isso, para mim, é um altar. Não independe de imagem, independe do externo. O altar é muito mais interno.
É assim que eu vejo. Maria, quer comentar? Não tem uma verdade absoluta, ainda bem, né? Então, cada uma sente o altar interno ou externo de modo a estabelecer sua conexão, né? O seu espaço sagrado, seja ele o altar. Quando você diz, como é que vai benzer uma pessoa que pediu na rua, ou enfim, ou acamada, você vai ir na casa dela para benzer, você vai carregar o seu altar? Não, assim, eu tenho aqui em casa, eu tenho o altar. Esse altar que está aqui atrás, ele não é meu, ele é uma foto do altar da nossa reunião de segunda-feira, que uma irmã fez na casa dela. E eu botei ele porque eu achei bonito e esqueci de tirar para a reunião agora. Então, eu tenho um altar no meu quarto, eu tenho um altar na sala, e é lugares assim, você está passando e, por alguma razão, você precisa estabelecer uma conexão, ajuda. Ele favorece você, né, a partir do seu olhar, conectar com um espaço que é sagrado, porque o altar, seja ele aquele que a gente fecha os olhos e vê dentro do coração, ou seja, aquele que a gente tem visualmente fora da gente, é um espaço sagrado, né, que a gente deposita a nossa fé, né, e que a gente pode ou não, mas eu prefiro sim, porque é um espaço que, quando eu corro o olho, eu posso me lembrar mais facilmente que eu preciso dar uma parada e respirar, inspirar, enfim, é um ponto de chamada, né? O altar, para mim, é o espaço sagrado e que é um ponto de chamada, de conexão na hora que eu mais preciso e na hora que eu me sinto perdida. Então, toda vez que a gente vai benzer nas unidades de saúde ou nos parques, a gente monta esse espaço, né, como um centro que converge todo o nosso olhar, converge toda a nossa energia. A gente sempre põe plantas aí, a gente põe os símbolos como os terços, como os japamalas, um copo d'água e uma vela acesa. São símbolos que a gente herdou de todo esse caminho e que eu ainda não consigo abrir mão dele, então eu trago para as nossas experiências da escola como um campo de força e que deve ser sempre muito bem respeitado, né? Toda vez que a gente vira um altar, que a gente possa saber que ali é um espaço de manifestação sagrada e que antes de mexer, a gente deve perguntar se deve, ou se a gente tem curiosidade, perguntar sobre, né? Não é um problema perguntar sobre, mas que a gente deve guardar respeito. Muito bem. Estamos caminhando para o nosso final. Vamos falar da prática de proteção. A gente falou do sustentar a energia, né? Evitando situações que possam prejudicar essa sustentação da energia. Mas vamos falar da prática de proteção energética que as benzedeiras empregam, né? O banho de sal grosso, o banho de ervas, né? A Fran tinha falado do banho, né? De tomar o banho, que contribui para o seu processo também. Abraçar uma árvore, alguém de vocês falou de benzer debaixo de uma árvore, que a árvore acaba sendo um altar. As técnicas de respiração, a proteção do umbigo. A gente podia começar com essa curiosidade, né? Como é que é essa proteção do umbigo, né? E o que é o umbigo aqui nessa situação? É o umbigo mesmo da nossa anatomia humana ou ele tem alguma representatividade? Nós temos um dos chakras mais importantes nosso, que fica 2 dedos abaixo do umbigo. Todo o corpo humano tem... os ocidentais e os mais conhecidos são 7 chakras. Tem o chakra coronário, que abre para o céu. E tem, depois disso, vem aqui o chakra da terceira visão, tem o chakra da garganta, do coração. Tem um que é aqui bem na boca do estômago, como se diz no interior,
que é o plexo solar, e tem esse do umbigo, que é por onde a gente capta muitas coisas, e que é o chakra do relacionamento, é o chakra do eu e o outro. Então, eu, num benzimento, eu estou eu e o outro. Então, o chakra é um cone energético, ele abre assim, e do outra pessoa também abre assim. Então, tem um encontro energético e tem trocas de energia. Como a gente está em um trabalho onde tem trocas de energia, e a gente nunca sabe quem você vai receber, se você vai receber uma pessoa com uma depressão profunda, que é um tipo de pessoa que realmente, nessa troca de energia, o que, que acontece? A tendência dos corpos é equilíbrio. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou doar um pouco da minha energia para a pessoa vai receber um pouco da energia. Então, para que essa proteção é justamente isso, nessa região que é o chakra de relação, quando você fecha, você não é que você deixe de doar energia, você procura não receber, não perder tanta energia, porque a outra pessoa, para chegar a um equilíbrio, ela vai precisar de muita energia. Então, é uma maneira da gente se proteger. Então, tem essa proteção. Você falou que queria começar pela curiosidade, então é essa curiosidade. Perfeito, perfeito, Flor. Você explicou muito bem. Vou Tem passar para a Márcia, então, Márcia. Vamos falar dos banhos, né? Banho de sal grosso, banho de erva. Vou deixar com você a parte dos banhos. Vamos lembrar, primeiramente, né, que água é vida, água é saúde, né? Então, banho sempre. Né? Os banhos, né, as ervas, elas têm muitas propriedades, né? Tem várias informações aí, né, como a Maria citou, né, a internet tem muita coisa boa. Então, assim, tem muita informação sobre as ervas, né? Que a gente pode destacar aqui, né, como você pediu para eu falar de ervas, a gente pode falar, vou falar da erva que eu amo, que é o alecrim, né? Para quem não conhece, isso aqui é alecrim, né? Qualquer mercado tem, feira, né, para que a gente utiliza essa erva aqui, que é uma erva abençoada, né? Além de ser muito, muito cheirosa, né? É uma erva que trabalha a questão da alegria da gente, né? E pode ser utilizada de várias formas, né? Então, assim, nossa, eu não estou muito legal, bota o galinho de alecrim no travesseiro e dorme, né? Esse cheirinho vai ajudar durante a noite a ter um sono mais calmo, a tranquilizar. Pode ser um banho também, né? Pode ser feito o banho com ela, ferve como se fosse fazer um chá, e pode beber o chá também, que é fantástico. Pode colocar dentro da garrafinha d'água, bota aqui dentro, deixa, né? E vai bebendo a água, né? Então, a erva ajuda bastante. O sal grosso, né, que você falou, e outra coisa. Banho de erva, a depender da crença da pessoa, das orientações que ela recebe, de onde ela frequenta, o que ela acredita e tal, vai tomar o banho do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo. Tá? Então, para não ter erro, toma do pescoço para baixo e está tudo certo. Banho de sal grosso, especificamente, só do pescoço para baixo. A gente não molha o chakra coronário, né, que a Flor falou aí tanto, com sal grosso. E o sal grosso, ele é algo fortíssimo para limpeza energética, né? E é talvez o banho que mais seja difundido, porque todo mundo sabe essa história de, nossa, eu estou muito carregado hoje, não estou muito bem e tal, vou tomar um banhozinho de sal grosso, né? Independentemente de religião, conversa essa história, né? Então, o banho do pescoço para baixo. Agora, a sugestão é que tome o banho de sal grosso e depois tome o banho de alguma erva, como alecrim, manjericão, boldo, que são ervas equilibradoras, são fáceis de achar, né? Essas 3 ervas que eu falei e tal. Não precisa ser elas 3 juntas, pode ser as 3 juntas, pode ser da combinação ou não, ou isoladas, mas para poder dar uma equilibrada nas energias. Muito bem, Maria. Já você complementa, quiser complementar alguma coisa.
Nós temos aqui o abraçar uma árvore e as técnicas de respiração. Você fala dessas duas práticas e comenta as outras e vamos finalizar. Não, nada a comentar sobre as irmãs que falaram muito bem sobre essas formas de proteção, né? E aí, essas formas de proteção, quando é que a gente vai usar isso? Quando não tiver uma benzedeira para benzer você, né? Agora, na época da pandemia, está difícil encontrar, pelo menos nós não estamos podendo ir presencialmente a muitos lugares, né? Estamos bastante restrita no trabalho de benzer. Então, tem coisas que você pode fazer na sua casa, você mesmo, né? Então, essa é a intenção dessas orientações. Sobre abraçar uma árvore, está na mesma linha do que a Flor falou, põe o pé no chão e pisa numa terra, numa grama, e aí a terra é aquela terra que, não a terra de obra, né, gente, que a gente chama, que vai ver um montoado de areia da obra e vai pisar. Não, mas a terra que produz e que cria vida, né? Então, é aquela terra de onde nascem as raízes, de onde nascem as plantinhas. Então, é essa terra que você pode pisar o pé e ali sentir como uma conexão você com a terra, né? Ou com a grama, enfim. Maria, colocar seus pés no solo. Oi? A praia serve? Ah, sim, a praia serve, claro. Só não vale a areia que vai ser usada na obra, que já foi lavada, que já foi transportada muitas vezes da praia, não é? Mas na praia, onde está no seu ambiente mesmo, ali, servindo ao seu propósito, a areia da praia, sim. Então, se conectar com a natureza, né? Se fazer, se permear por esse ser, tanto o ser no solo, quanto o ser manifesto, como as árvores e plantas. A gente poder ter esse contato, né? Pode até não querer abraçar, mas se você já, né, espalma suas mãos num tronco de árvore e se permite, por alguns instantes, receber a informação ali, pedida pelo seu coração, já vai ajudar a equilibrar enormemente o desalinho energético de energia, caso você esteja em aflição, né? Ou, enfim, com alguma confusão mental que não lhe deixa ter tranquilidade. Essas práticas ajudam muito, né? Banho de cachoeira também ajuda? Banho de cachoeira é perfeito, é perfeito. Né? Sim, a imersão na água, a água é vida, como disse a Márcia, né? A imersão na água, ou permitir que a água lhe escorra sobre o corpo, faz muito bem, porque a água, principalmente essas águas de fontes que se movem, né? De águas que se movem, que correm, elas são esse ambiente fluido, né? Que traz fluidez, que traz passagem. Né? A água limpa, a água leva, a água lava, né, Flor? E é isso. Maravilha. A gente está já indo para 1h10 da nossa conversa. Está muito boa, mas a gente vai precisar encerrar. Lembrando que esta roda é uma série de rodas de conversa Benze que passa. Esta de hoje, nós estamos tratando sobre a formação do benzedor e da benzedeira. E na nossa próxima roda, da próxima terça-feira, dia 25, será benzimentos e rezas, com as benzedeiras Gabi, Del, Yara e a nossa querida guardiã Maria. Não, eu não vou estar na próxima. Você não vai estar na próxima? Quem vai conduzir, quem vai estar mediando também é a Márcia. Quem media é você. Não, exatamente, quem media. Mas, enfim, é porque eu vi entre parênteses aqui a Márcia, né? Está correto? Não, porque eu tinha a opção de 2 dias. O dia que desse para encaixar, eu viria. Foi só isso. Tá bom. Então, tá ok. Então, seria Gabi, Del e Yara, junto comigo, mediando. Esse contraponto, só para esclarecer, é importante, eu tinha conversado com Maria sobre isso,
eu acho que as intervenções de todos os benzedeiros são excepcionais, mas é porque a Maria ela dá um norte mais nas nossas conversas para que a gente não possa desviar um pouco da questão, vamos dizer assim, filosófica, né, de conceito, de preceitos, né? Talvez essas palavras caibam dentro da minha preocupação, porque eu sou um leigo. Alguém mesmo que falou, você não sabe de nada? Eu não sei, não. Assim como os espectadores. Vamos encerrar, então. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu acho que vale a pena a gente ter só uma fala de agradecimento a cada uma de nós por essa oportunidade, né? De novo, né, lembrando que por conta do isolamento a gente não tem tido a oportunidade de fazer as rodas de conversa que a gente fazia nos benzimentos presenciais, e esse lugar aqui se tornou bem oportuno para que a gente pudesse fazer essas trocas com as pessoas, né, com o público. Somos muito gratos a você, João, e a esse espaço. Agradecer imensamente, né, por essa oportunidade, como disse a Maria. Quanto mais pessoas souberem do benzimento, né, melhor, né? Eu acho que é algo que precisa ser cada vez mais disseminado, para que as pessoas bem dizer o outro, né? Que ela está possível à mão de qualquer pessoa, né? Basta querer, inclusive, né? Até dela mesma, quando a gente falou aí desses exemplos de um banho, de uma oração, então, sempre à mão, sempre possível. E gratidão, João, por essa oportunidade. Gratidão por estar aqui com todos, tendo condição de falar um pouquinho dessa escola, que é tão importante para mim, tão importante na minha vida. Gratidão, João, e gratidão a todos os que assistirem a esse vídeo. Floresmar, né? Não é só flor, também tem um mar nessa história. Floresmar. É muito lindo. Bom, eu quero agradecer Maria, né? Porque, na verdade, Maria que é a alma dessa história aqui toda, ela que me sugeriu e eu acatei. Isso, para mim, é mais do que ter a oportunidade de, como jornalista, aprofundar num tema que tem a ver com o meu atavismo, né? Mas também é um presente que eu ganho como cidadão. E vocês perceberam, eu comentei com vocês no final, perdi nos 3 últimos dias 4 amigos, um tio entre eles, e estava muito ruim, e vocês fizeram uma oração, e só o fato de compartilhar essa energia com vocês aqui, eu já estou um pouco mais renovado aqui na minha espiritualidade e no meu sentimento, tudo. Então, eu que agradeço muito. Estão na segunda roda, isso, estão na segunda roda e vamos para a terceira, semana que vem. Um beijo para todo mundo, para vocês que estão nos assistindo. Comentem lá, tá? Comentem, façam perguntas, porque na nossa transmissão ao vivo, na finalização da quinta roda da série, que vai ser ao vivo, vai haver resposta. E a gente está aqui também na descrição desse vídeo, colocando todos os contatos da casa. Algumas pessoas assistiram, me procuraram no meu compartilhamento, e eu redirecionei para as redes sociais, para esses contatos com todas as benzedeiras. Obrigado, gente. Até a próxima terça.